Claro que a gente tinha que falar mais sobre o esporte, claro que a gente tem que falar mais sobre o Corinthians, né? É o campeão, então, brasileiro de 2017. O título veio depois da vitória sobre o Fluminense. Mas antes de contarmos essa história, vamos conferir os gols das outras partidas da rodada. Na vice-liderança do Brasileirão, o Grêmio recebeu o São Paulo. Após cruzamento de Pedro Jeromel, Arboleda tentou cortar, mas chutou em cima de Kahneman. 1-0, placar final. Em São Januário, depois de escanteio cobrado por Evander, Andrés Rios fez 1-0 para o Vasco. No segundo tempo, o Atlético Mineiro empatou com Fred. O empate em 1-1 deixou os dois times fora da zona de classificação para a Libertadores do ano que vem. Na briga para sair da zona de rebaixamento, o Avaí saiu na frente do Cruzeiro no Mineirão. De pênalti, Júnior Dutra abriu o placar. Depois do cruzamento de Diogo Barbosa, Thiago Neves empatou. Em seguida, Robinho foi derrubado por Douglas na área. Pênalti para Judivan virar o jogo. Nos acréscimos, Caio César cruzou na cabeça de Júnior Dutra para deixar tudo igual. Com o empate em 2-2, o Avaí segue em penúltimo lugar. Também com risco de rebaixamento, a Ponte Preta fez 2-0 para cima do Atlético Paranaense, com 2 gols de Danilo Barcelos. Sid Clay, com a ajuda do Morrinho artilheiro, chegou a diminuir. Com a vitória por 2-1, o time de Campinas continua na zona de rebaixamento. E o Corinthians, né, garantiu o título do Brasileirão jogando em casa. O Fluminense bem que tentou ali estragar a festa, mas no final o que se ouviu foi o grito de "é campeão". Aliás, como se ouviu esse grito em São Paulo durante a madrugada? Gente, o Kleber Machado mostra então como foi. Bom dia. O que estava mais ou menos claro que aconteceria, rolou. O Corinthians campeão por antecipação. Venceu o Fluminense por 3-1, numa noite em que conseguiu um feito inédito até então no Campeonato Brasileiro. O Corinthians perdeu 6 partidas no campeonato. Em todas, em 5 ele não marcou nenhum gol, em uma marcou 1 contra o Botafogo, mas sempre começou perdendo e não conseguiu se recuperar. Contra o Fluminense tomou um gol com 1 minuto, o gol do Henrique, mas o time não se abateu no sentido de não conseguir jogar. Ele manteve o mesmo ritmo de sempre. Não acelerou demais o jogo, não empolgou a torcida e também não chegou ao gol. Perdeu o primeiro tempo por 1-0. No segundo tempo, no intervalo, durante a transmissão, o Casagrande, que foi um dos nossos comentaristas, fez o seguinte comentário: no meu tempo de jogador, faz muito tempo, tal, quando era um jogo como esse, o treinador chegava e falava assim: aí, que hora a gente vai jogar para tentar ser campeão? Não sei se teve esse papo do Carille, mas provavelmente teve um papo geral, porque ele voltou com uma alteração, o Jadson entrou no lugar do Camacho no meio-campo, mas não deu nem tempo da gente ver o que aconteceria com essa mudança de formação do time. O Cleison foi importante, com 2 jogadas dele, os 2 gols do Jô, o Corinthians virou o jogo e aí, como era de se esperar, as 46 mil pessoas que estavam torcendo pelo Corinthians no estádio se incendiaram e o time conseguiu controlar o jogo, sofreu quase nenhum risco no segundo tempo e ainda fez um gol com o Jadson para coroar o título. Não dá para contestar o título, um time que é líder desde a 5ª rodada. Nós terminamos a 35ª nesse meio de semana, que perdeu só 6 partidas, que ganhou 21, o que menos perdeu, o que mais venceu. E que teve um comando novo, muito equilibrado do Fábio Carille, um técnico que começou com uma interrogação, que ganhou um Campeonato Paulista e chegou a desabafar, não éramos a 4ª força, e que durante o Campeonato Brasileiro viveu uma fase espetacular, um rendimento de mais de 80% no primeiro turno, e quando sofreu a pressão da queda no segundo turno e da aproximação dos adversários, não pareceu, pelo menos publicamente, e acredito que também não particularmente, entrou em desespero, perdeu o controle, saiu mudando tudo sem confiar no que estava fazendo. Acho que ao lado do Cássio, do Jô, o elenco corintiano e a torcida corintiana, um grande personagem, o Carille, dessa conquista do Campeonato Brasileiro de 2017.
campeonato continua, né? O Corinthians tem jogo no final de semana com o Flamengo, hoje à noite tem partidas, tem ainda as brigas pela Libertadores para escapar do rebaixamento Sul-Americana. O campeonato continua e o Corinthians vai, durante 3 rodadas, saborear o título conquistado antecipadamente. Bom dia para todo mundo. É isso, sim. Obrigada, Kleber. Bom dia. Gente, a festa da torcida corintiana, que começou no estádio, como a gente viu, se espalhou pelas ruas de São Paulo. Para você que mora em São Paulo, sem dúvida você escutou um rojão, né? E cada um comemorou ali do jeito que foi possível. Enquanto mais de 45 mil pessoas empurravam o time dentro do estádio, o Anderson e a Graziele voltavam para casa. Sem ingressos, eles não conseguiram entrar. O gol de empate de Jô fez o casal mudar de ideia. A gente é brasileiro, né? A gente vai até o último, ou seja, tem mais 45 minutos ainda. Então, quem sabe? Não acredito! Eu não acredito! Mentira! Só pode ser mentira, pô! Só pode ser gol. Caiu justo em Itaquera a chance do Corinthians ser heptacampeão brasileiro. Muita gente não conseguiu ingresso para ver o jogo lá de dentro, mas uma galera tá aqui do lado de fora acompanhando tudo, só esperando a hora de comemorar pra valer. O jeito era ver a partida pelos celulares. O Miguel e a Amanda foram pela primeira vez ao estádio só para poder participar do clima do jogo. Foi muito legal. A gente não conseguiu mais ingresso, aí a gente veio trazer eles aqui para sentir essa energia toda aqui do pessoal. Em campo, o 3-1 contra o Fluminense confirmou o título antecipado. Estou muito feliz, primeiro pelo título, né? Tenho que agradecer a Deus pelo título. É claro que tem ainda a possibilidade de ser artilheiro do campeonato, entrar para a história do clube, para mim vai ser maravilhoso. Mas me sinto já feliz e com o dever cumprido de ter dado esse título maravilhoso para a torcida e para todo mundo que merece. O grande mérito do trabalho, você pode ter certeza que foi ter definido a forma de jogar o quanto antes. Eu lembro bem o que eu falei, um time de entrega e bem organizado, né? E ganhamos o campeonato pela organização e pela entrega dos jogadores. A festa da arquibancada passou para as ruas. O pequeno Lorenzo mostrou que é pé quente. Tem 2 anos campeão 2 vezes pelo Corinthians já. Já tinha vindo ao estádio com ele? Não, foi a primeira vez. Dele é a primeira vez. Quem também mostrou que é sortudo foi o Amauri. É a bola do jogo. É a bola do Hexa. Essa bola do campeonato. Nós somos campeões. Campeões. Como que você conseguiu pegar? O Cássio chutou, veio, eu agarrei. Valeu, Cássio! Obrigado! É campeão! Ó, tenho certeza que tem um monte de gente ainda fazendo esse grito aí pelas ruas de São Paulo, especialmente. Então é isso, né? O título do campeonato já está definido, mas como o Kleber disse, tem muita coisa em jogo ainda. Hoje, mais 5 partidas fecham então a rodada. O Botafogo recebe o Atlético Goianiense. O Palmeiras joga contra o Sport. Tem também Chapecoense e Vitória, Curitiba e Flamengo e Bahia e Santos.